Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas em Cristo, boa noite a todos. Nós estamos vivenciando mais esse momento do Café com Fé, graças à brilhante coordenação da Meira Alice, que vem conduzindo esse projeto por tantos anos. E eu quero também saudar você que está aí, onde nós estamos excepcionalmente iniciando o nosso final de Semana Santo, na quarta-feira, com esta celebração. O Salmo 119 é muito conhecido por nós, é um salmo extenso, e eu não quero discutir todos os versos, porque eu quero que a reunião também tenha a sua participação, o seu interesse. E eu escolhi aqui os primeiros versos dessa quadra que a Meira Alice solicitou para conversar com vocês. E o primeiro deles diz assim, no 51, os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso, não me desviei da tua lei. O que o salmista está dizendo? Qual é a proposta dele nessa conversa? Primeiro, você tem que saber que uma turma bem expressiva, ela vai zombar, ela vai criticar. E às vezes a gente diz assim, quem são essas pessoas? Podem ser pessoas exógenas, aquelas que estão longe da gente, diferente da gente, ou mesmo parentes, gente que mora em nossa casa, e também a questão da visão endógena, que aqui está dentro da gente. Nós temos pensamentos negativos, pensamentos ruins, zombarias, e queremos um corpo com mais conforto, e nós já sabemos aqui, já ouvimos falar, que o corpo ele tem desejos contrários ao do espírito. Eu vou desligar aqui o ventilador para ficar mais silencioso. Então, o corpo tem desejo contrário do espírito. Então, quando você busca muito conforto físico, você depõe contra o conforto mental, intelectual, que é de leitura, que é de reflexão, e também depõe contra o esforço do espírito. Aí o salmista diz claramente, apesar disso, não é que acabou, é que apesar disso, você e eu não vamos nos desviar dos preceitos que nós cremos. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, você não pode, eu não posso evitar que haja manifestações dessas pessoas, mas nós podemos evitar sim que estas manifestações dessas pessoas ou outras manifestações nos tirem de Deus, que é isso que eles querem. Eles querem que a gente desista, eles querem que a gente pare de orar, eles querem que a nossa fé se dilua, eles querem que nós fiquemos cada dia mais semelhantes a eles. E nós não vamos fazer isso. Então, quem defende o aborto, por exemplo, acha que não basta a pessoa abortar, ela quer que todo mundo aborte também. A pessoa que quer experimentar uma droga, ela não está de jeito nenhum preocupado com coisa nenhuma. Ela está lá com a reflexão que todo mundo tem que experimentar a droga, todo mundo tem que estar naquele contexto da construção do mal que ela quer realizar no mundo com todo mundo. E nós temos que lutar para que isso não aconteça. Os versículos seguintes dizem assim, lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Olha que coisa interessante. Lembrar dos juízos antiquíssimos tem a ver em lembrar daquilo que você já foi abençoado, daquilo que você já se livrou, daqueles aborrecimentos que você já conseguiu superar, para que os momentos difíceis de agora você possa também se consolar, de saber que esse consolo eu vou vencer, entendeu? Tem coisas mais bacanas para frente. Se deu certo lá atrás, agora também vai dar certo, porque os fatos podem ser diferentes, mas o Deus que deu a vitória a você é o mesmo. Ele vai realizar em você o que já realizou lá atrás. Ele diz aqui no verso 53, grande
indignação tomou conta de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então, cada vez mais, nós temos que antipatizar com pessoas que não gostam de Deus, não gostam daqueles que servem a Deus. Não é perder a nossa fé, mas nos indignar, nos aborrecer com o fato de que isto é gravoso para nós, de maneira que a gente pode sim superar todas as nossas questões, todos os nossos queixumes a partir dessa pequena visão. O versículo 54 diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Então, o que ele está dizendo aqui? Você tem duas coisas que você pode fazer na sua vida. Uma delas é viver se lastimando, viver aborrecido, reclamando e tal, e colocar na sua cabeça coisas completamente negativas, ferindo de morte o versículo 4:8 de Filipenses, que manda a gente ter só coisas boas. Aí o salmista diz aqui: os teus estatutos têm sido os meus cânticos. Isto é, se você colocar isso na sua cabeça, você vai travar muito bem as suas peregrinações, as suas caminhadas. Então, o que você põe na sua cabeça, você põe no seu coração. O que você põe no seu coração, pense num coração como uma bomba propulsora do sangue, que faz chegar sangue em cada célula minúscula do seu organismo. Então, quando uma emoção, um sentimento chega lá no coração, aquilo se irradia para todo o corpo. Se for cansaço, se for preocupação, se for angústia. Agora, pense comigo, e se for alegria, se for amor, se for felicidade, se for sucesso, se for otimismo, se for todas as coisas maravilhosas que nós estamos desenhando aqui? Ora, também estas coisas, elas irão para o seu coração. E do seu coração irão para todo o corpo. O livro de Provérbios diz assim, que o sorriso, a alegria, dá formosura ao rosto e fortalece os ossos. Entendeu? Você tomou aqueles princípios de alegria, de paz e de amor, você tem vontade de viver, não quer... Você tanto faz. Ok, a pandemia existe. A quarentena é um fato, estamos presos em nossas casas. Mas se eu tenho a Deus, eles vão me prender? Como é que vão me prender? Como é que é isso? Eu vou deixar de ser feliz por causa disso? Eu vou deixar de trabalhar por causa disso? Eu vou deixar de prosperar por causa disso? Eu vou deixar de pregar a palavra por causa disso? Claro que não. Porque a alegria que nos chega não é a alegria do homem, é a alegria de Deus. E ela é a nossa força. Ele diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos. Isso quer dizer que você deve estar colocando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um salmo, né? O que é um salmo? É uma canção. A gente não compreende isso, mas até hoje os hebreus, eles recitam a palavra de Deus cantando. Então, o que está na tua cabeça? O que está na tua cabeça vai dizer daquilo que está na tua vida. Porque nós somos aquilo que nós pensamos o dia todo. O versículo seguinte diz assim: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto eu fiz porque guardei os teus mandamentos. Então, à noite, quando você está repousando, é um bom momento para você fazer a sua autoanálise, a sua avaliação, a sua construção. Por que isso é interessante? Por que a oração é um negócio formidável? Por que a meditação é algo extraordinário? Por que entrar no quarto de oração e buscar a Deus é algo assim insofismável?
por uma razão muito simples, que faz você fazer autoanálise, autoavaliação. Você poderá considerar e reconsiderar a sua vida e tomar novas medidas. É para isso que serve esses grandes momentos de oração e de reflexão. E daí ele diz assim: ó Senhor, está cheia da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Ele diz assim, a terra, né? Versículo 64. Eu vou voltar para os outros, mas só para a gente pegar aqui, olha. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Você já sabe, a terra quem é? A terra é você. Deus pegou um torrão de terra, soprou o Espírito, eis-nos. O que isso quer dizer? Que se você tiver paciência e olhar para dentro de você, você vai ver que Deus te planificou de grandes possibilidades, de grande força, de grande energia, de grande inteligência, de capacidades que a gente prega e diz, né, que um ser humano ele desenvolve 2% somente, 3% da sua capacidade real. Então, nós enterramos, além do corpo, 97% de possibilidades jamais investigadas, jamais alcançadas. E então a gente tem que olhar para Deus e agradecer a Deus porque Ele nos planificou com essas benesses, com essas riquezas. Se nós usamos ou não, aí a questão passa a ser nossa. Mas o salmista diz como a gente chega lá, nessa riqueza. Aí agora eu volto para o versículo 57. Fiz a leitura do 64. E quero terminar com estes. O 57 diz assim, o Senhor é minha porção. O que é a porção? Vamos imaginar, eu estava aqui com esse copo cheio d'água que a Sarinha trouxe. E aí, à medida que eu comecei a fazer reuniões e pregar, fui tomando água. Mas eu quero falar da porção. Então ficou bem razoável para mostrar para você a porção. Essa porção. Então, se é a minha porção, como é que eu faço com isso quando eu estou com sede? A voz está seca. Então a gente bebe, né? Eu bebi a porção. Jeremias diz assim, encontrando tua palavra, Senhor, logo a comi. Não adianta, pessoal, a gente falar de igreja, falar sobre Deus, falar sobre as Escrituras, e você não tomar essa porção para você. Você lembra de Jesus? Ele diz assim para os apóstolos, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O que é isso? Jesus tomou para si a porção dele. Então o salmista diz assim, o Senhor é a minha porção. E aí qual é o fator seguinte para caracterizar que você tomou a porção que é Deus? Eu disse que observaria as tuas palavras. Então tomar a porção é procurar observar essas palavras. Você dirá, alguém consegue ser bom o suficiente, perfeito o suficiente? E eu direi, não. Bom só Deus, perfeito somente Deus. Ninguém poderá superar a Deus. Mas quando você ora, quando você busca a Deus, essa bondade de Deus, esse amor de Deus passa a impregnar você. E a gente começa a demonstrar para os outros. Para ouvir de um Nicodemos, certamente, o que Jesus Cristo ouviu. Sabemos que você veio de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que você faz se Deus não estivesse com ele. É isso, comer a porção do Senhor. Aqui no versículo 58 ele diz, implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Olha o que ele está dizendo aqui. A máxima da oração e da fé e do resultado é este.
é você ter um pedido, uma prece tão fortemente na sua alma, que o seu coração é quem vai falar por você. Daí a Bíblia dizer que antes que a palavra física, o som, sejam pronunciados, Deus já sabe. Por que Ele sabe? Porque Ele perscruta o nosso coração. Isto é, as nossas verdadeiras intenções. Então, Deus sabe o que você mais quer nesse momento. Aí vem o conjunto das ideias. Jesus diz assim: aquele que proferir palavras que ecoarem no coração, que sejam confirmadas no coração, tudo que a pessoa disser, ela vai obter. Então, observe a riqueza desse detalhe. Coisas verdadeiras que estão no meu coração e que eu as digo. Então, aquelas coisas vão ser concretizadas. Aí ele diz mais: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Somente uma pessoa espiritual, ela tem a condição, o condão de examinar o que está dizendo, o que está fazendo, examinar seus planos, seus projetos e considerar se é possível ou não a realização daqueles planos, daqueles projetos. E caso não, ter a hombridade de renunciar àquele caminho que estava sendo travado para abraçar um caminho cheio, pleno de Deus. Aí ele diz aqui mais, não é? Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Sabe o que é esse bando de ímpios despojando? O pessoal que traz notícia ruim, rapaz. Que traz seus dramas, suas angústias, seus medos, suas dúvidas, sua pouquíssima fé. Aí derrama sobre nós. Derrama impiedosamente. Aí a Bíblia diz assim: bandos de ímpios. O que é que um ímpio faz? Ele faz tudo o contrário a um cristão. O que é que o cristão tem que fazer? Ele tem que anunciar boas novas, ele tem que anunciar evangelho, ele tem que realizar milagres, ele tem que ser o porta-voz da paz. Jesus é o príncipe da paz. Tem que ser o porta-voz de Deus. Deus é amor, então você tem que ser o porta-voz do amor. E você tem que ser o porta-voz do Espírito Santo, que é a alegria. Então uma pessoa só é realmente um embaixador dessa trilogia, desse trio, se ela tiver paz, alegria e amor. Você pode falar à vontade, pode verbalizar o que você quiser, mas o que nós vamos observar, o que Deus vai observar, é se você tem paz em suas palavras, se você tem amor nos seus gestos e se você tem alegria no seu próprio semblante. É como se a gente pudesse fazer assim. A alegria é algo que eu tenho que transmitir para as pessoas. Através de mim mesmo. Eu tenho que demonstrar essa alegria. A paz é algo que eu tenho que transmitir para o outro. E o amor é aquele que tem que estar dentro do meu coração para gerar os outros dois. Ah, pastor, eu tenho um amor, eu tenho um Deus, um semblante triste, preocupado, angustiado, cheio de neuras. Nós diremos: você diz uma coisa, mas a sua vida é outra. E aí o salmista diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que é que ele está dizendo? Que a gente tem que se unir com todas aquelas pessoas
que procuram divulgar a Deus, professar o nome de Deus, dentro dessa métrica que Jesus apresentou, no sentido do amor ao próximo, no sentido do amor ao Pai. Portanto, eu agradeço a todos, agradeço a Meiralice pela oportunidade de manifestar um pouco do muito que é esse salmo. Eu escolhi poucos versículos para poder conversar um pouco a mais sobre cada um deles. Mas todo o Salmo 119 merece reflexão e merece aprofundamento. Fiquem com Deus e muito obrigado.